Imagine um mundo onde a ciência, quase por acidente, encontra uma chave que abre uma porta para uma nova realidade no controle de peso. Esta não é uma história de ficção científica, mas uma jornada fascinante que começou em um lugar inesperado: o tratamento do diabetes tipo 2. No silêncio dos laboratórios, cientistas buscavam formas de ajudar pacientes a controlar o açúcar no sangue. Eles estudavam o hormônio natural, o GLP-1, uma espécie de mensageiro silencioso que nosso corpo produz após as refeições. Esse hormônio diz ao pâncreas para liberar insulina, e ao mesmo tempo, envia um sinal sutil ao cérebro, sussurrando: estamos satisfeitos, não precisamos de mais comida agora. A ideia inicial era simples: criar um medicamento que imitasse a ação desse hormônio. Se pudessem replicar esse mensageiro, poderiam oferecer um controle mais natural e eficaz para o diabetes. E eles conseguiram. Novos medicamentos foram criados, ajudando milhões de pessoas a gerenciar sua condição. Mas então, algo curioso começou a acontecer. Os médicos e os próprios pacientes começaram a notar um efeito colateral surpreendente, um efeito que não estava previsto, mas que logo se tornaria o centro das atenções. As pessoas que usavam esses medicamentos não apenas controlavam melhor o diabetes, mas também começavam a perder peso. E não era pouca coisa, era uma perda de peso significativa, consistente e, o mais importante, sustentada. Era como se, ao tratar uma condição, eles tivessem tropeçado em uma solução para outra, uma das mais complexas e desafiadoras da medicina moderna: a obesidade. Os pesquisadores, movidos pela curiosidade, começaram a investigar mais a fundo o que estava acontecendo. A resposta estava naquele mesmo sinal de saciedade enviado ao cérebro. O medicamento não apenas ajudava na glicemia, mas também diminuía o apetite de forma poderosa. Ele retardava o esvaziamento do estômago, fazendo com que a sensação de estar cheio durasse muito mais tempo. Aquele sussurro de satisfação se tornou uma voz clara e persistente. Os ruídos da fome, aqueles desejos impulsivos que tantas vezes nos levam a comer mais do que precisamos, simplesmente se aquietavam. A relação com a comida começava a mudar. Não era mais uma batalha constante contra a vontade, mas uma cooperação tranquila com o próprio corpo. A descoberta foi um divisor de águas. Foi como encontrar um mapa para um tesouro escondido à vista de todos. A indústria farmacêutica percebeu o potencial monumental dessa descoberta. Se um medicamento para diabetes podia fazer isso, o que aconteceria se eles desenvolvessem uma versão focada especificamente na perda de peso? A corrida começou. Laboratórios investiram bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Os estudos clínicos foram ampliados, agora focados em pessoas com sobrepeso e obesidade, mas sem diabetes. Os resultados foram ainda mais impressionantes. As pessoas perdiam, em média, de 15% a mais de 20% do seu peso corporal. Um feito que, até então, era quase exclusivo de cirurgias bariátricas. Foi nesse cenário que nomes como Saxenda, Ozempic e Wegovy começaram a surgir. Primeiro nos consultórios médicos, depois nas notícias e, inevitavelmente, nas redes sociais. A imagem de uma simples caneta aplicadora, um dispositivo discreto e fácil de usar, tornou-se um símbolo dessa nova era. A promessa era irresistível: uma injeção semanal, que poderia silenciar a fome e remodelar o corpo. A popularidade explodiu. Pessoas que lutaram por anos, tentando todas as dietas e exercícios imagináveis, finalmente encontraram algo que parecia funcionar de uma forma fundamentalmente diferente. A demanda superou todas as expectativas, levando a uma escassez global. De repente, uma ferramenta médica se tornou um fenômeno cultural. Mas, como em toda grande revolução, surgem também grandes questões. Essa jornada, que começou com a busca pela saúde, nos trouxe a um território complexo. Essas canetas emagrecedoras não são poções mágicas, são medicamentos potentes, com um mecanismo de ação complexo, e como qualquer medicamento, carregam riscos e efeitos colaterais. Náuseas, vômitos, diarreia e constipação são comuns, especialmente no início do tratamento. E existem preocupações mais sérias, ainda que raras, que exigem monitoramento cuidadoso. A imagem da caneta, tão simples e acessível, pode esconder a complexidade por trás dela. Ela representa o ápice da biotecnologia, mas seu uso não pode ser banalizado. Cada corpo é um universo único, com sua própria história e suas próprias necessidades. O que funciona maravilhosamente para uma pessoa pode não ser adequado ou seguro para outra. É aqui que a figura do médico se torna mais crucial do que nunca. Apenas um profissional de saúde pode avaliar o quadro completo. Ele pode pesar os benefícios contra os riscos, entender o histórico do paciente e determinar se este é o caminho certo. A automedicação, impulsionada pelo desejo de resultados rápidos, é uma trilha perigosa. Ela ignora a ciência e transforma uma ferramenta de cura em um potencial perigo. O futuro do controle de peso está sendo redesenhado diante de nossos olhos. Essas tecnologias nos mostram o quão profundamente nossa biologia está ligada ao nosso comportamento. Elas nos forçam a refletir sobre o que é a fome, o que é o desejo, e como a química do nosso corpo molda a pessoa que somos. Estamos apenas no começo. Novas moléculas, ainda mais eficazes e com menos efeitos colaterais, já estão no horizonte. A ciência não para. A cada dia, aprendemos mais sobre os delicados mecanismos que governam nosso peso e nosso bem-estar. Esta história, que começou com um hormônio e uma busca para tratar o diabetes, nos mostra o poder da curiosidade científica e, às vezes, da sorte. Ela nos lembra que as maiores descobertas, muitas vezes, vêm de onde menos esperamos, mas também nos serve como um poderoso lembrete de que, com grande poder,
vem grande responsabilidade. A tecnologia nos oferece ferramentas incríveis, mas a sabedoria está em como escolhemos usá-las. O futuro não será sobre encontrar uma solução mágica, mas sobre integrar a ciência de forma inteligente e humana em nossas vidas, sempre guiados pelo conhecimento e pelo cuidado. A verdadeira revolução não está na caneta, mas na compreensão que ela nos proporciona sobre nós mesmos. Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.